Congresso faz sessão solene para entregar a Dilma Rousseff relatório da violência contra a mulher. Depois da solenidade, o presidente critica a operação que trouxe ao Brasil senador boliviano asilado em La Paz. No plenário, os senadores aprovam inclusão no Código Penal do crime de desaparecimento forçado. Em comissão, projeto que restabelece fuso horário do Acre e de parte do Amazonas. E conheça uma nova fonte de energia. Agora no Jornal do Senado. Boa noite. Numa sessão solene, o Congresso entregou hoje à presidente Dilma Rousseff o relatório final da comissão mista que investigou a violência contra a mulher. Esquema de segurança reforçado. Na terceira visita ao Congresso desde que tomou posse em 2011, a presidente Dilma foi recebida na chapelaria por parlamentares e pelos presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros. Na sala de audiências do Senado, ela se reuniu com presidentes das duas casas e líderes partidários. No plenário, lotado por deputados, senadores e convidados, a presidente recebeu o relatório da comissão mista que investigou a violência contra a mulher. A comissão percorreu o país durante quase 2 anos e fez uma radiografia da situação da violência contra a mulher no país. O documento entregue à presidente Dilma revela que mais de 90 mil mulheres foram assassinadas no Brasil nas últimas 3 décadas, o que coloca o país na 7ª posição em assassinatos de mulheres em todo o mundo. O documento também aponta falhas no cumprimento da Lei Maria da Penha, em vigor há 7 anos. Na sessão, que também foi uma homenagem à Lei Maria da Penha, a relatora da CPI, senadora Ana Rita, destacou que a visita da presidente Dilma mostra a sintonia entre o governo e o Congresso. Seu compromisso expresso nesta visita reforça, uma vez mais, histórica, nos dá a certeza de que as recomendações constantes deste relatório serão implementadas em sua plenitude. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os números da violência contra a mulher ainda são preocupantes e anunciou a disposição do Senado de votar os projetos apresentados pela CPI. Todos eles, sem exceção, serão votados ainda esta semana, entre quarta e quinta-feira, no Senado Federal. Reitero a disposição do meu governo em atuar junto com todos os poderes da República, com todas as demais instâncias da Federação, com todos os movimentos sociais, para o aprimoramento da legislação no fortalecimento do aparato de repressão à violência contra a mulher, na ampliação e na humanização da estrutura de acolhimento, na estrutura de proteção à mulher vítima da violência. No endereço eletrônico www.senado.leg.br/jornal, você pode ter acesso ao encarte especial feito pelo Jornal do Senado, com diversos dados sobre a violência contra a mulher no Brasil. O encarte, também entregue hoje à presidente Dilma Rousseff, foi preparado a partir do relatório final da CPMI. Depois da solenidade, a presidente Dilma Rousseff falou sobre o senador boliviano Roger Molina. Ele estava asilado por mais de 1 ano na Embaixada do Brasil em La Paz, mas o governo da Bolívia negou salvo-conduto para que deixasse o país. No último fim de semana, o senador fugiu para o Brasil com a ajuda de um diplomata brasileiro. O Brasil jamais poderia aceitar, em momento algum, sem salvo-conduto do governo boliviano, não poderia colocar em risco a vida de uma pessoa que estava sob sua guarda. A Embaixada do Brasil é extremamente confortável. Nós negociamos em vários momentos o salvo-conduto e não conseguimos. Lamento profundamente que um asilado brasileiro tenha sido submetido à insegurança que esse foi. Lamento, porque um Estado democrático e civilizado, a primeira coisa que faz é proteger a vida, sem qualquer outra consideração. Um governo não negocia vidas. Um governo age para proteger a vida.
nós não estamos em situação de exceção, não há nenhuma similaridade. Eu estive no DOI-CODE, eu sei o que é o DOI-CODE. E asseguro a vocês, é tão distante o DOI-CODE da Embaixada Brasileira, lá em La Paz, como é distante o céu do inferno. Literalmente isso. No plenário, a polêmica sobre a remoção do senador boliviano para o Brasil também repercutiu durante toda a tarde. Uma ilegalidade e quebra de hierarquia. Ninguém consultou o ministro, ninguém consultou a presidenta da República. Não se concede asilo político sem se consultar o ministro e sem que haja uma decisão de Estado. Não houve uma ação efetiva do governo federal, da chancelaria, do governo brasileiro, do Itamaraty, para que esse cidadão tivesse o necessário e esperado salvo-conduto. A partir daí, tomou o ministro Savoy uma decisão, sabendo ele dos riscos dessa decisão, até do ponto de vista pessoal, em relação à sua carreira, mas uma decisão humanitária. Foi uma operação militar, não foi apenas uma operação diplomática. E se eles fossem parados pela polícia? O que os nossos fuzileiros fariam? Resistiriam dando tiro na polícia boliviana? Ou entregariam as armas das Forças Armadas brasileiras a policiais bolivianos? Foi uma inconsequência. A sua vida estava em risco. Não apenas pelas condições em que estava confinado, mas também pela sanha do ditador, ou do semi-ditador, se quiserem, da Bolívia. Avaliem os senhores a violência que o governo boliviano mobilizou contra o seu opositor. Nós estamos falando de um governo eleito, democraticamente eleito, representativo, com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas e que é parte de todos os organismos internacionais dos quais o Brasil participa. Nós já temos muitos argumentos para sermos de um lado governo e outros serem oposição. Temos muitos debates para travar sobre economia, sobre políticas sociais, mas essas questões que envolvem a soberania do país, que envolvem hierarquia, que envolvem tratados internacionais, não podem ser objeto desse tipo de discussão. Eu lamento. E na tarde de hoje foi aprovado o projeto que muda regras no Banco da Terra para facilitar a sucessão de imóvel rural aos herdeiros. Os senadores também aprovaram a proposta que tipifica como crime desaparecimentos como o do pedreiro Amarildo de Souza, no Rio de Janeiro. Um dos projetos aprovados pelo plenário inclui no Código Penal o crime de desaparecimento forçado. Se a proposta também for aprovada pela Câmara, será possível punir o responsável pelo crime, ainda que o corpo da pessoa desaparecida não seja encontrado. Se ficar provado que a vítima foi morta, a pena pode chegar a 40 anos de prisão. É um dos crimes mais graves, pois além de submeter a vítima a um estado degradante e violador de sua dignidade, afeta duramente sua família e pessoas próximas que convivem com o estado de angústia e desespero permanente. São muitos os casos, por milicianos, por traficantes e infelizmente também por forças policiais, como no caso do Amarildo. Os senadores também aprovaram um projeto que muda as regras para uso de recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, conhecida como Banco da Terra. Pelo texto, no caso de morte do dono de uma pequena propriedade rural, um herdeiro poderá utilizar recursos do fundo para comprar a parte da terra destinada aos outros herdeiros. Hoje, se o dono de uma pequena propriedade vier a falecer, os seus filhos não podem fazer um financiamento para que um compre a parte do outro. Isso é segurança jurídica na área fundiária, com um grande alcance social e econômico. Outra proposta aprovada permite a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe. A área, que deve receber incentivos para o desenvolvimento sustentável, reúne municípios dos estados do Ceará, Piauí, de Pernambuco e da Paraíba. Vai fazer com que vários municípios da região
tenha o estímulo ao desenvolvimento sustentável na forma de tarifas, frete, seguro, linha de crédito especiais para atividades prioritárias e isenções e incentivos fiscais. Veja a seguir, fuso horário do Acre e parte do Amazonas pode ser novamente 2 horas a menos que Brasília. E conheça as vantagens e os riscos de uma nova fonte de energia.